Você já amou alguém que, na verdade, nunca existiu? Eu não tô falando de um fantasma ou de um personagem de livro. Eu tô falando de alguém que sentava à sua frente, segurava sua mão e dizia que te amava, mas que por dentro era uma pessoa completamente diferente daquela que você desenhou na sua mente. Dizem que o amor é cego. Eu discordo. O amor não é cego. Ele é um artista perigoso. Ele pega os detalhes de alguém e pinta um quadro perfeito, ignorando as manchas. Eu pintei o Daniel com as cores mais vibrantes que eu encontrei. E o preço de descobrir a verdadeira cor da alma dele quase me destruiu. Fique comigo até o final, porque o que eu descobri naquele apartamento da Rua das Flores mudou não só a minha visão sobre o amor, mas a forma como eu encaro cada pessoa que passa pela minha vida. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para o seu parceiro da mesma forma depois de ouvir o que eu tenho para contar. Tudo começou numa terça-feira cinzenta. Eu estava naquela cafeteria de sempre, tentando terminar uma ilustração. A chuva batia forte no vidro e eu me sentia tão cinza quanto o céu. Foi aí que ele entrou. Daniel parecia ter saído de um dorama coreano. O sobretudo impecável, o cabelo levemente bagunçado pela umidade e um sorriso que parecia pedir desculpas por ser tão bonito. Ele não tinha guarda-chuva, eu tinha. Quando eu saí, ele estava lá, parado na porta, olhando para o temporal. Sem pensar, eu estendi o meu guarda-chuva para ele. Ele me olhou e naquele segundo o tempo parou. Sabe aquele clichê onde tudo ao redor fica embaçado? Foi exatamente assim. Obrigado, ele disse. A voz dele era quente. Parece que você salvou o meu dia. E aí nós caminhamos juntos até a estação. Ele era culto, falava sobre arquitetura, citava poesia. E o mais importante, ele me ouvia. Ele parecia ler os meus pensamentos. Em uma semana eu estava apaixonada. Em um mês eu tinha certeza de que ele era o escolhido. Mas havia algo, uma pequena rachadura no cristal que eu decidi ignorar. Daniel nunca me levava à casa dele e ele sempre tinha uma desculpa elegante. Toda vez que o telefone dele tocava, ele se afastava e eu dizia a mim mesma: ele é apenas reservado, mas ele é especial. Eu mal sabia que o mistério que eu achava charmoso era, na verdade, o primeiro sinal de um labirinto de mentiras, onde eu estava prestes a me perder. Os meses seguintes foram um sonho. Daniel me enviava flores sem motivo, aparecia no meu trabalho com meu café preferido, planejava viagens que nunca aconteciam, mas os roteiros eram perfeitos. E eu comecei a criar uma identidade para ele. Na minha cabeça, Daniel era um arquiteto brilhante, um pouco solitário devido a um passado triste, e que finalmente tinha encontrado em mim o seu porto seguro. Eu não estava namorando o Daniel de carne e osso, eu estava namorando o Daniel que eu projetei. Certa noite, jantando à luz de velas, ele me disse: Clara, você é a única pessoa que realmente me enxerga. Naquele momento eu me senti poderosa. Eu senti que tinha o dom de ver a alma dele. Que ironia, eu era a pessoa que menos enxergava. O primeiro estalo de realidade veio quando encontrei um chaveiro de pelúcia velha no bolso do casaco dele. Era algo infantil, meio gasto. Quando perguntei o que era, ele ficou pálido. Arrancou o chaveiro da minha mão e disse com uma frieza que eu nunca tinha visto: Não mexa nas minhas coisas. Ele se desculpou segundos depois, chorou, disse que era uma lembrança dolorosa de uma irmã que se foi. E eu, a artista das ilusões, acreditei. Eu criei uma história de luto para ele para justificar a grosseria. Mas a verdade não podia ser escondida para sempre. E o que aconteceu na semana seguinte me forçou a encarar que o homem dos meus sonhos era um completo estranho. Daniel esqueceu o celular na minha casa. Foi um acidente, ou talvez o destino querendo me acordar.
O aparelho não parava de vibrar, uma mensagem atrás da outra. Eu não queria olhar, juro que eu não queria, mas o nome na tela me gelou o sangue. Mãe. A mensagem dizia: Daniel, as crianças estão perguntando por você. Você não vem para o jantar de novo? O aluguel está atrasado. Crianças, aluguel atrasado? O Daniel que eu conhecia morava em um loft de luxo e não tinha filhos. Meu coração batia na garganta. Eu peguei o endereço que estava em um papel dentro da carteira dele e uma anotação de uma conta de luz. Eu precisava descobrir. Peguei um táxi até um bairro da periferia, longe do centro, onde nós costumávamos nos encontrar. E parei na frente de uma casa simples, com um portão descascado. E lá estava ele. Daniel não usava o sobretudo caro. Ele estava de camiseta gasta, segurando uma criança no colo e discutindo asperamente com uma mulher na porta. Não era uma irmã, era a realidade dele. Ele não era arquiteto. Ele trabalhava como assistente em uma obra e gastava o pouco que sobrava tentando manter a aparência de um homem bem-sucedido para me impressionar e para fugir da vida que ele odiava. No momento que os nossos olhos se cruzaram através do portão, o mundo que eu construí desabou. Mas a reação dele foi o que mais me doeu. Ele não pediu perdão. Ele disse que algo mudaria na minha vida para sempre. Então ele caminhou na minha direção, deixou a criança, e o olhar dele não era de arrependimento, era de cansaço. Por que você veio aqui, Clara? Por que não continuou no nosso mundo de mentiras? Ele me perguntou. Eu gritei, chorei, perguntei quem era ele de verdade, e ele me deu a resposta mais dolorosa de todas. Eu sou esse cara aqui, mas você nunca quis esse cara. Você queria o príncipe do café. Você queria o homem que cita poesia, e eu só te dei o que você queria ver. Você nunca me amou, Clara. Você amou a fantasia que criou a meu respeito. Você me usou para se sentir em um filme. Aquelas palavras foram como bufetadas. Ele estava mentindo, sim, ele foi desonesto. Mas ele tinha razão em uma coisa. Eu não permiti que ele fosse real. Eu ignorei todos os sinais porque eu estava desesperada para viver um conto de fadas. Eu tentei perdoar, tentei dizer que o amaria mesmo assim, mas quando olhei para ele novamente, a magia tinha evaporado. Sem o figurino, sem o mistério, sem a projeção, ele era só um homem comum, sobrecarregado e mentiroso. O lugar onde eu estava tentando caber não existia, era um cenário de papelão. Então eu lembrei da frase: não fantasie pessoas, encare como elas realmente são e decida se quer ou não que elas permaneçam na sua vida. E eu decidi que não podia ficar. Terminar com Daniel foi como fazer o luto de alguém que nunca morreu, porque ele nunca existiu daquela forma. Chorei por semanas, não por ele, mas pela versão dele que eu tinha perdido. Mas hoje, meses depois, eu entendo. A gente tem essa mania de colocar as pessoas em pedestais para não ter que lidar com a bagunça que é a realidade humana. A gente cria ilusões para ficar em lugares que não nos cabem, por medo de que a verdade seja sem graça demais. Aprendi que o amor de verdade nasce do pé no chão. Nasce de ver os defeitos, as contas atrasadas, o mau humor e ainda assim decidir ficar. Ou, no meu caso, decidir ir embora, porque aquela realidade não era a que eu queria para minha vida. Hoje eu ainda vou àquela cafeteria, às vezes chove, mas eu não ofereço mais meu guarda-chuva para os três estranhos misteriosos, esperando que eles sejam heróis de dorama. Eu agora prefiro o sol da verdade, por mais forte que ele queime. Não se percam na imagem que vocês criaram de alguém. Olhe nos olhos, veja as mãos sujas, ouça as contradições, porque amar um fantasma é a maneira mais solitária de viver. Se essa história tocou você de alguma forma, ou se você já sentiu que estava amando uma versão inventada de alguém, não guarda isso só para você. Comenta aqui embaixo.
Você já viveu uma desilusão onde percebeu que a pessoa não era nada do que você imaginava? Eu quero ler a história de vocês. E se você conhece alguém que precisa acordar para a realidade de um relacionamento, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, a verdade é o único guarda-chuva que a gente precisa para se proteger da tempestade. E não esquece de me seguir para mais histórias como essa. Até a próxima!